Imagina isso. É uma tarde quente em Gaza. O sol está se pondo no horizonte do Mediterrâneo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que contrastam brutalmente com os prédios cinzentos e destruídos que dominam a paisagem da faixa de Gaza. As ruas estão cheias de gente, vendedores empurrando carrinhos com frutas, crianças correndo entre os becos estreitos, o chamado para a oração ecoando dos minaretes das mesquitas. O cheiro de shawarma e café árabe se misturando com a poeira que nunca desaparece. E em uma casa modesta, em um bairro residencial densamente povoado, um homem está sentado em uma cadeira na sala de estar. É um homem que aparenta ter por volta de 50 anos. Barba grisalha e bem cuidada, roupas tradicionais palestinas, um rosário nas mãos, como quase sempre. Ao seu redor, sua família, sua esposa preparando o jantar na cozinha ao lado. Seus filhos e netos espalhados pela casa, fazendo lição de casa, assistindo televisão, brincando. É uma cena doméstica comum. Uma família reunida no final do dia. E então o telefone celular toca. O homem olha para o aparelho. É um celular novo. Chegou há pouco tempo. Um modelo moderno para os padrões da época. Ele atende. Do outro lado da linha, uma voz familiar. Um colega. Um aliado. Alguém em quem ele confia. A conversa começa normalmente. Assuntos do dia a dia, questões políticas, atualizações sobre a situação em Gaza. Ele não sabe que esse telefone foi interceptado semanas antes. Não sabe que o aparelho que está segurando contra sua orelha foi modificado. Não sabe que dentro da carcaça do celular, escondido sob a bateria original, há 50 gramas de um explosivo plástico de alta potência. Não sabe que em algum lugar, possivelmente a centenas de quilômetros de distância, um operador do Mossad está monitorando essa ligação em tempo real. E não sabe que esse operador tem o dedo sobre um botão que, quando pressionado, vai enviar um sinal eletrônico para o telefone que vai detonar o explosivo com uma precisão cirúrgica devastadora. Ele não sabe de nada disso. Ele está apenas conversando no telefone, na sala de sua casa, cercado por sua família. E então, no meio de uma frase, sem qualquer aviso, o telefone explode. A explosão é pequena em termos de escala. Não é uma bomba de carro. Não é um míssil. São 50 gramas de explosivo. Mas 50 gramas de explosivo detonando a centímetros do seu crânio são mais do que suficientes. A onda de choque destrói o lado direito da sua cabeça instantaneamente. Fragmentos do aparelho se convertem em estilhaços que penetram o cérebro, o olho, a mandíbula. A morte é praticamente instantânea. Ele provavelmente não sentiu nada. Não teve tempo de sentir. Em um milissegundo, estava falando. No milissegundo seguinte, estava morto. Mas ele não foi a única vítima. A explosão, embora direcionada, espalhou fragmentos por toda a sala. Seu filho, que estava sentado ao lado dele, foi atingido por estilhaços. Ferimentos graves no rosto e no peito. Sobreviveu, mas ficou marcado para sempre. Outros membros da família que estavam na mesma sala sofreram ferimentos de diferentes gravidades, queimaduras, cortes, trauma auditivo. E, acima de tudo, o trauma psicológico de ver o patriarca da família ter a cabeça destruída diante dos seus olhos, enquanto simplesmente atendia uma ligação telefônica. Essa é a história de como o Mossad transformou um telefone celular em uma arma de assassinato. Uma história que parece saída de um filme de ficção científica, mas que aconteceu na vida real. E a forma como foi planejada, executada e encoberta é tão perturbadora quanto fascinante. Fica comigo. Porque o que você vai ouvir nas próximas dezenas de minutos vai mudar completamente a forma como você olha para o aparelho que provavelmente está segurando na mão neste exato momento. Para entender por que o Mossad decidiu usar um método tão sofisticado e tão arriscado para eliminar esse alvo, você precisa primeiro entender quem era esse homem e por que Israel o considerava uma ameaça tão grave que justificava uma operação dessa magnitude. O alvo era Yahya Ayash. Mas em Gaza, ninguém o chamava assim. Todo mundo o conhecia por outro nome: o engenheiro. Yahya Ayash nasceu em 1966, na aldeia de Rafat, perto de Nablus,
na Cisjordânia ocupada. Desde jovem demonstrou uma inteligência excepcional, particularmente em ciências exatas. Formou-se em engenharia elétrica pela Universidade de Birzeit, uma das instituições acadêmicas mais prestigiadas dos territórios palestinos. Era brilhante. Seus professores diziam que ele poderia ter seguido qualquer carreira. Poderia ter trabalhado em qualquer empresa de tecnologia do mundo. Poderia ter tido uma vida completamente diferente. Mas Ayash não nasceu em um lugar onde as pessoas têm o luxo de escolher carreiras tranquilas. Nasceu sob ocupação militar. Cresceu vendo soldados israelenses patrulhando suas ruas. Viu amigos presos. Viu casas demolidas. Viveu a primeira intifada, o levante popular palestino que começou em 1987. E em algum momento durante esses anos formativos, decidiu que sua inteligência e seus conhecimentos técnicos seriam usados não para construir circuitos eletrônicos ou projetar edifícios, mas para construir bombas. Ayash se tornou o principal fabricante de explosivos do Hamas. E não era qualquer fabricante de explosivos. Era um gênio. Desenvolveu técnicas de fabricação de bombas usando materiais que podiam ser obtidos facilmente nos territórios palestinos. Produtos químicos agrícolas, fertilizantes, componentes eletrônicos básicos, coisas que não levantavam suspeitas quando compradas em lojas comuns. Ele transformava esses materiais ordinários em dispositivos explosivos de uma eficácia devastadora. Mas sua contribuição mais mortífera foi outra. Ayash foi o homem que aperfeiçoou e popularizou a tática dos atentados suicidas com bombas dentro de Israel. Ele recrutava jovens palestinos, treinava-os na fabricação e no uso dos coletes explosivos, planejava os alvos e as rotas e os enviava para dentro de Israel para se explodirem em ônibus, mercados, cafés e pontos de ônibus. Entre 1994 e 1996, os atentados planejados e fabricados por Ayash mataram dezenas de israelenses e feriram centenas. Os números exatos variam conforme a fonte, mas estima-se que ele foi diretamente responsável pela morte de pelo menos 50 pessoas e por ferimentos em mais de 300. Ônibus explodindo em Tel Aviv, mercados sendo destruídos em Jerusalém, pontos de ônibus virando cenários de carnificina. Cada um desses atentados carregava a assinatura técnica de Ayash. Cada bomba tinha sua impressão digital. Para os palestinos, Ayash era um herói, um símbolo de resistência. O homem que provava que a ocupação tinha um preço. Seu rosto aparecia em cartazes, em grafites, em camisetas. Músicas eram compostas em sua homenagem. Mães diziam aos filhos que queriam que crescessem para ser como o engenheiro. Para Israel, Ayash era o homem mais procurado do país, o terrorista mais perigoso vivo. O responsável direto por uma onda de terror que estava destruindo o processo de paz de Oslo, minando o governo de Yitzhak Rabin e, posteriormente, de Shimon Peres, e criando um clima de medo e insegurança que afetava a vida cotidiana de milhões de israelenses. O Shin Bet, o Serviço de Segurança Interna de Israel, e o Mossad, o Serviço de Inteligência Exterior, receberam uma ordem clara e inequívoca do mais alto escalão do governo israelense. Encontrem Ayash e eliminem-no. Mas encontrar Yahya Ayash era incrivelmente difícil. O homem era um fantasma. Vivia em constante movimento dentro da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Nunca dormia 2 noites seguidas no mesmo lugar. Mudava de aparência constantemente. Raspava a barba, deixava crescer, usava óculos, tirava os óculos, mudava de roupa várias vezes ao dia. Nunca usava telefones por mais de algumas horas antes de descartá-los. Nunca seguia a mesma rota. Nunca mantinha padrões previsíveis. E o mais importante, tinha uma rede de proteção formidável. O Hamas o protegia como se fosse o bem mais valioso que possuíam, porque era exatamente isso. Casas seguras, guardas armados, sistemas de alarme humanos, onde moradores de bairros inteiros serviam como sentinelas, reportando qualquer presença suspeita. Túneis para escapar em caso de cerco, veículos de fuga pré-posicionados. Ayash vivia como um presidente em zona de guerra, com um nível de proteção que tornava qualquer operação convencional de assassinato praticamente impossível. Israel tentou várias vezes,
Ataques aéreos contra casas onde supostamente ele estava, só para descobrir que havia saído minutos antes. Operações de forças especiais que foram abortadas quando a inteligência se revelou imprecisa. Tentativas de envenenamento que falharam. Cada fracasso aumentava a lenda de Ayash. Cada tentativa frustrada o tornava mais famoso, mais admirado, mais protegido. O Shin Bet estava ficando desesperado. E pessoas desesperadas pensam em soluções desesperadas. A ideia de usar um telefone celular como arma de assassinato não surgiu da noite para o dia. Foi o resultado de meses de análise, de brainstorming em salas secretas do quartel-general do Shin Bet em Tel Aviv e de uma compreensão profunda de uma única vulnerabilidade na armadura de proteção de Ayash. A vulnerabilidade era esta: apesar de todas as suas precauções, apesar de toda a sua paranoia justificada, Ayash precisava se comunicar. Precisava falar com seus comandantes no Hamas. Precisava coordenar operações. Precisava dar instruções. E para isso, precisava de um telefone. É claro que Ayash tomava precauções com seus telefones. Trocava de aparelho constantemente. Usava chips descartáveis. Nunca falava por muito tempo. Mas havia um padrão que o Shin Bet identificou depois de meses de vigilância eletrônica. Ayash obtinha seus telefones através de uma rede limitada de pessoas de confiança. Amigos de infância, familiares, companheiros do Hamas. Pessoas que ele conhecia há anos e nas quais confiava implicitamente. E foi exatamente essa confiança que o Shin Bet decidiu explorar. O que aconteceu a seguir é um dos capítulos mais controversos da história da inteligência israelense, porque envolveu o recrutamento ou a coerção de alguém muito próximo a Ayash. Os detalhes exatos de como o Shin Bet conseguiu introduzir o telefone modificado na vida de Ayash são debatidos até hoje. Mas a versão mais amplamente aceita, baseada em investigações jornalísticas e em declarações de ex-oficiais de inteligência israelenses, é a seguinte: o Shin Bet identificou um amigo próximo de Ayash, um homem que fazia parte do seu círculo de confiança, um homem que regularmente fornecia a Ayash telefones celulares novos, como parte do sistema de segurança de comunicações do Hamas. Esse homem foi abordado pelo Shin Bet. As circunstâncias exatas da abordagem nunca foram totalmente esclarecidas. Algumas fontes dizem que foi recrutado como colaborador mediante pagamento. Outras dizem que foi chantageado, possivelmente com informações comprometedoras sobre ele ou sobre membros de sua família. Outras ainda sugerem que foi ameaçado diretamente, que o Shin Bet lhe deu a escolha entre cooperar ou enfrentar consequências devastadoras. Seja como for, o resultado foi o mesmo. Esse homem concordou em entregar a Ayash um telefone celular que havia sido preparado pelo Shin Bet, e aqui é onde a engenharia por trás da operação se torna verdadeiramente assustadora. O telefone era um aparelho Motorola Alpha, um modelo popular na época. Externamente, era idêntico a qualquer outro Motorola Alpha que se pudesse comprar em qualquer loja de eletrônicos em Gaza ou na Cisjordânia. O mesmo peso, o mesmo tamanho, a mesma aparência. Funcionava normalmente. Fazia ligações. Recebia ligações. O som era claro. A bateria durava o tempo esperado. Não havia absolutamente nada nesse telefone que pudesse levantar a menor suspeita. Mas dentro dele, os técnicos do Shin Bet haviam feito modificações invisíveis. Removeram parte da bateria original e substituíram o espaço vago por 50 gramas de RDX, um explosivo militar de alta potência. RDX é um dos explosivos mais eficientes do mundo. 50 gramas podem não parecer muito, mas quando detonados a centímetros da cabeça de uma pessoa, são absolutamente letais. O explosivo foi moldado e posicionado de forma que a explosão fosse direcionada, maximizando o dano ao usuário do telefone enquanto minimizava, pelo menos em teoria, o dano a pessoas ao redor. Junto com o explosivo, instalaram um detonador eletrônico miniaturizado que podia ser ativado remotamente. O detonador estava programado para responder a um sinal específico, uma frequência de rádio que, quando transmitida, acionaria a carga explosiva. Esse sinal podia ser enviado de qualquer lugar. De um avião sobrevoando Gaza,
de um navio no Mediterrâneo, de uma estação de transmissão na fronteira israelense. A distância não importava. O que importava era que o sinal fosse enviado no momento certo. E para saber qual era o momento certo, o Shin Bet adicionou um último componente ao telefone, um microfone oculto que transmitia tudo o que era dito nas proximidades do aparelho. Não apenas as ligações, mas tudo. Conversas na sala de estar, discussões estratégicas, orações, momentos em família. Tudo era transmitido em tempo real para uma sala de operações do Shin Bet, onde analistas monitoravam 24 horas por dia, esperando a confirmação de que a pessoa usando o telefone era, de fato, Yahya Ayash, porque havia um risco enorme nessa operação. E se outra pessoa atendesse o telefone no momento da detonação? E se fosse um dos filhos de Ayash, ou sua esposa, ou um vizinho? O Shin Bet precisava ter certeza absoluta de que a pessoa segurando o telefone contra a cabeça no momento da explosão era o alvo correto. Qualquer erro seria catastrófico, não apenas em termos humanos, mas em termos políticos e de relações públicas. O telefone foi entregue a Ayash pelo seu amigo de confiança. A data exata é debatida, mas acredita-se que foi algumas semanas antes da execução. Ayash aceitou o telefone sem suspeitar de nada. Por que suspeitaria? Vinha de alguém em quem confiava completamente. Era um modelo comum. Funcionava perfeitamente. E durante as semanas seguintes, o Shin Bet ouviu. Ouviram tudo. Ouviram Ayash planejar operações. Ouviram ele coordenar com outros líderes do Hamas. Ouviram ele conversar com sua família. Ouviram ele rezar. Ouviram ele rir com seus filhos. Ouviram cada aspecto íntimo da vida de um homem que, para eles, era o terrorista mais perigoso do mundo, e para sua família era simplesmente um pai, um marido, um filho. E esperaram. Esperaram pelo momento perfeito, o momento em que pudessem ter certeza absoluta de que era Ayash, e não outra pessoa segurando o telefone. Esse momento chegou no dia 5 de janeiro de 1996. Ayash estava na casa de um amigo no campo de refugiados de Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza. Era uma sexta-feira, dia de oração. A família estava reunida. Ayash pegou o telefone modificado e fez uma ligação. Ou recebeu uma ligação. As versões divergem. O que é certo é que ele estava falando ao telefone, segurando o aparelho contra a orelha direita, quando os operadores do Shin Bet, que estavam ouvindo a conversa em tempo real, confirmaram sua identidade pela voz. A autorização foi dada. O sinal foi enviado. E o telefone explodiu. A explosão destruiu o lado direito da cabeça de Ayash. A morte foi instantânea. Seu corpo caiu no chão da sala de estar, o telefone destruído ainda parcialmente preso à mão. O sangue e os fragmentos se espalharam por toda a sala. Seu pai, Abdel Latif Ayash, que estava na casa no momento, correu para a sala ao ouvir a explosão. Encontrou seu filho no chão, irreconhecível. Outros membros da família que estavam próximos ficaram feridos pelos estilhaços e pela onda de choque. A notícia se espalhou por Gaza em minutos. O engenheiro estava morto. O homem que Israel não conseguia matar, o homem que havia escapado de dezenas de tentativas de assassinato, o homem mais protegido de toda a faixa de Gaza, estava morto. E não foi um míssil que o matou. Não foi um ataque aéreo. Não foi uma operação de forças especiais. Foi o seu próprio telefone celular. O objeto mais cotidiano, mais inofensivo, mais mundano que se possa imaginar. Gaza explodiu. Não literalmente. Mas o que aconteceu nas horas e dias seguintes foi uma erupção de fúria coletiva que transformou a faixa de Gaza em um vulcão humano. Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas. O funeral de Ayash se transformou na maior manifestação que Gaza havia visto em anos. Uma maré humana carregando o corpo envolto em uma bandeira verde do Hamas pelas ruas estreitas do campo de refugiados. Homens atirando para o alto, mulheres gritando de dor e raiva. Crianças com bandanas verdes na cabeça jurando vingança. Os líderes do Hamas fizeram discursos inflamados prometendo retaliação. E cumpriram essa promessa. Nas semanas e meses que se seguiram ao assassinato de Ayash,
o Hamas lançou uma série de atentados suicidas dentro de Israel que foram especificamente dedicados à memória do engenheiro. Ônibus explodiram em Jerusalém e em Ashkelon. Um atentado no shopping center Dizengoff, em Tel Aviv, matou 13 pessoas. Outro em um ônibus da linha 18, em Jerusalém, matou 26. No total, os atentados de retaliação pelo assassinato de Ayyash mataram dezenas de israelenses e feriram centenas. Os atentados foram tão devastadores que mudaram o curso da política israelense. O primeiro-ministro Shimon Peres, que estava liderando nas pesquisas e era visto como favorito para vencer as eleições de maio de 1996, viu sua popularidade despencar. O medo e a insegurança causados pelos atentados impulsionaram o candidato de direita, Benjamin Netanyahu, que venceu as eleições por uma margem mínima. Pense na ironia disso. O assassinato de Ayyash foi executado pelo governo de Peres para proteger Israel e fortalecer o processo de paz. Mas a retaliação que se seguiu destruiu justamente esse processo de paz e levou ao poder um primeiro-ministro que era abertamente contrário aos acordos de Oslo. O assassinato de um homem desencadeou uma cadeia de eventos que alterou fundamentalmente a trajetória política de Israel e da Palestina por décadas. A morte de Ayyash levantou um debate furioso, tanto dentro de Israel quanto internacionalmente. E esse debate continua relevante até hoje porque toca em questões fundamentais sobre ética, eficácia e consequências não intencionais da violência direcionada. O primeiro ponto de debate é a questão da eficácia. O assassinato de Ayyash eliminou o fabricante de bombas mais talentoso do Hamas. Isso é um fato, mas eliminou a ameaça. A resposta é claramente não. Os atentados de retaliação mataram mais israelenses do que os atentados que Ayyash havia planejado. Outros engenheiros de bombas surgiram para substituí-lo. A tecnologia de fabricação de explosivos que ele havia desenvolvido foi documentada e ensinada a outros. O conhecimento não morreu com ele, apenas se espalhou. Há um conceito em estudos de contra-terrorismo chamado efeito Hidra. Como a Hidra da mitologia grega, que quando tinha uma cabeça cortada, duas novas cresciam no lugar. A eliminação de um líder ou especialista frequentemente não enfraquece uma organização. Em muitos casos, fortalece-a, criando mártires que inspiram novos recrutas e gerando uma onda de raiva que alimenta mais violência. O assassinato de Ayyash é talvez o exemplo mais perfeito do efeito Hidra na história do contra-terrorismo moderno. Israel eliminou uma ameaça e, ao fazê-lo, criou uma ameaça maior. Matou um engenheiro de bombas e, em resposta, dezenas de pessoas morreram em atentados de retaliação. Tentou proteger seus cidadãos e acabou colocando mais cidadãos em perigo. Mas os defensores do assassinato argumentam de forma diferente. Argumentam que sem Ayyash, os atentados teriam continuado de qualquer forma. Que ele era o cérebro por trás de uma máquina de terror que não ia parar voluntariamente. Que a retaliação teria acontecido de qualquer maneira, com ou sem o assassinato. E que a longo prazo, a eliminação de Ayyash degradou significativamente a capacidade técnica do Hamas de fabricar explosivos sofisticados. Não existe uma resposta simples. A realidade do contra-terrorismo é que quase nunca existe uma opção que seja claramente boa. Existem apenas opções que são diferentes gradações de ruim. E a decisão de eliminar Ayyash foi tomada no contexto de uma situação onde não havia opções boas. Apenas escolhas terríveis entre consequências terríveis. O segundo ponto de debate é a questão moral. Um Estado tem o direito de assassinar alguém por meio de um telefone celular explosivo enquanto essa pessoa está na sala de estar de sua casa, cercada por sua família, mesmo que essa pessoa seja responsável pela morte de dezenas de inocentes, mesmo que esteja planejando ativamente mais atentados. Existe um limite para os métodos que um Estado pode usar em nome da segurança. Os críticos apontam que o método escolhido pelo Shin Bet era inerentemente indiscriminado. 50 gramas de explosivo detonando em uma sala cheia de pessoas civis, incluindo crianças, é um ato que, independentemente do alvo,
coloca vidas inocentes em risco deliberado. O fato de que membros da família de Ayash foram feridos na explosão não foi um acidente. Foi uma consequência previsível e aceita do método escolhido. Os defensores respondem que alternativas como um ataque aéreo com míssil teriam causado muito mais dano colateral, que o telefone explosivo era, paradoxalmente, o método mais cirúrgico disponível, que em comparação com as opções alternativas, o número de vítimas civis foi minimizado e, novamente, não há resposta fácil. A guerra contra o terrorismo opera em uma zona cinzenta moral, onde os princípios absolutos entram em conflito com as realidades práticas, onde a proteção de civis israelenses entra em conflito com a proteção de civis palestinos, onde o direito à autodefesa entra em conflito com o direito internacional, onde a eficácia operacional entra em conflito com a ética fundamental. O terceiro ponto é talvez o mais perturbador de todos, e é o que torna essa história relevante até hoje. O precedente tecnológico. Em 1996, a ideia de transformar um telefone celular em uma bomba era praticamente ficção científica. Hoje, vivemos em um mundo onde cada pessoa carrega um dispositivo eletrônico sofisticado no bolso 24 horas por dia. Smartphones com baterias de lítio que, em teoria, poderiam ser modificados de maneiras similares. Dispositivos conectados permanentemente à internet, rastreáveis, monitoráveis e potencialmente transformáveis em armas. A operação contra Ayash demonstrou que a tecnologia que nos conecta também pode nos destruir. Que o mesmo aparelho que usamos para falar com nossos filhos, para tirar fotos, para navegar na internet, para pedir comida, pode ser transformado em um instrumento de morte por alguém com conhecimento técnico e motivação suficientes. É claro que a probabilidade de que isso aconteça com uma pessoa comum é essencialmente zero. Os serviços de inteligência não saem por aí explodindo telefones de pessoas aleatórias. Mas o princípio é perturbador porque demonstra o quão vulneráveis somos à tecnologia da qual dependemos. Confiamos cegamente nos dispositivos que carregamos. Nunca pensamos neles como ameaças. E é exatamente essa confiança cega que os tornou na arma perfeita. Décadas depois, em setembro de 2024, o mundo veria uma versão amplificada dessa mesma tática quando milhares de pagers e walkie-talkies associados ao Hezbollah explodiram simultaneamente no Líbano, matando e ferindo centenas de pessoas. O eco da operação contra Ayash reverberou através das décadas, provando que o precedente criado em 1996 não foi um evento isolado, mas o primeiro capítulo de uma nova era de guerra tecnológica. A história de Yahya Ayash é uma história sem heróis. Depende de qual lado da fronteira você nasceu, ele é um mártir da resistência ou um terrorista sanguinário. Um gênio que usou sua inteligência para lutar contra uma ocupação ou um assassino que enviou jovens para morrerem em atentados suicidas contra civis inocentes. Não existe narrativa neutra nessa história. Não existe ponto de vista objetivo. Existe apenas a dor. A dor dos israelenses que perderam filhos, pais, irmãos nos ônibus que explodiram. A dor dos palestinos que vivem sob ocupação e que viram em Ayash a única forma de resistência que o mundo parecia ouvir. A dor da família de Ayash que viu seu pai, seu marido, seu filho ter a cabeça destruída por um telefone enquanto conversava na sala de estar. Essa dor é real dos dois lados. E qualquer análise dessa história que ignore a dor de um dos lados é incompleta e desonesta. O que podemos dizer com certeza é o seguinte: o assassinato de Yahya Ayash por meio de um telefone celular explosivo foi um marco na história da inteligência e da guerra moderna. Demonstrou que a tecnologia cotidiana pode ser transformada em arma letal. Demonstrou que a confiança pessoal pode ser explorada de maneiras devastadoras. Demonstrou que o assassinato seletivo, mesmo quando bem-sucedido em termos operacionais, pode gerar consequências políticas e humanas que superam amplamente o benefício pretendido. E demonstrou algo ainda mais fundamental, que no conflito entre israelenses e palestinos, como em todos os conflitos prolongados da história, a violência gera violência que gera mais violência em um ciclo que parece não ter fim. Ayash matou israelenses. Israel matou Ayash.
O Hamas matou mais israelenses em retaliação. Israel retaliou contra o Hamas, e assim por diante, e assim por diante. Década após década, geração após geração. O telefone de Ayashi explodiu em 5 de janeiro de 1996. Quase 3 décadas depois, o conflito continua. As bombas continuam. Os assassinatos continuam. As retaliações continuam. As famílias dos dois lados continuam enterrando seus mortos. E se há uma lição nessa história, talvez seja esta. A arma mais sofisticada do mundo, seja um telefone explosivo, um drone, um míssil guiado ou qualquer outra invenção da engenharia militar humana, pode eliminar um indivíduo. Mas nenhuma arma jamais inventada conseguiu eliminar as razões pelas quais as pessoas lutam. E enquanto essas razões existirem, sempre haverá outro engenheiro. Sempre haverá outra bomba. Sempre haverá outro telefone que toca pela última vez. Se essa história te fez pensar, se te fez questionar coisas que você nunca havia questionado, se te incomodou de uma forma que você não esperava, deixa um comentário me dizendo o que te impactou mais. A engenhosidade técnica da operação, o custo humano, as consequências políticas, o dilema moral. Eu quero saber a sua opinião. E se você quer continuar ouvindo histórias como essa, histórias reais que soam como ficção, histórias que revelam o lado mais sombrio e mais fascinante do mundo da inteligência e do poder, se inscreve no canal agora e ativa o sininho de notificações, porque eu garanto que o próximo episódio vai ser tão perturbador quanto esse. Nos vemos no próximo. E lembra, na próxima vez que seu celular tocar, você vai atender sem pensar 2 vezes, porque é isso que todos nós fazemos. Confiamos nos nossos telefones, assim como Ayashi confiou no dele.